quinta-feira. E hoje, então, a gente termina a nossa série intitulada As Doutrinas da Graça. A gente tem conversado sobre uma perspectiva da teologia reformada sobre a soberania de Deus, entendendo que isso é fundamental, para o desenvolvimento da nossa fé, porque isso traz implicações na maneira como a gente vive o nosso dia a dia. Eu falei aqui já há algumas semanas, até dentro do aspecto do fardo que muitas vezes nós carregamos, mas Jesus é aquele que diz que vai trocar com a gente esse fardo e nós vamos levar um fardo que é o dele, suave e leve. Quando nós aprendemos a respeito da doutrina da graça, é exatamente isso que Jesus faz por nós, Ele leva o nosso fardo pesado e carrega, e nós carregamos, passamos a carregar esse fardo suave e leve. Dentro dessas semanas, a gente tem, então, conversado sobre aquilo que na teologia nós chamamos de os cânones de Dort, uma percepção que foi estabelecida pela Igreja Reformada da Holanda entre 1618 e 1619, tentando compreender e rebater alguns questionamentos a respeito da soberania de Deus. E esses pontos, então, que ficaram conhecidos na história como 5 pontos do calvinismo, estão sendo trabalhados aqui semanalmente. Então a gente conversou na primeira semana a respeito da depravação total e percebemos o problema que nós, seres humanos, carregamos como pecado, é uma realidade na nossa vida. Depois nós falamos a respeito da eleição incondicional e nós focamos no plano de Deus para nos resgatar dessa vida de pecado e dessa eternidade longe dele. Depois nós falamos sobre a expiação limitada e assim nós entendemos a obra de Jesus e o seu sacrifício como suficiente para nos trazer de volta para Deus. Na semana passada a gente conversou sobre a graça irresistível, entendendo assim que a ação do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ela é fundamental dentro desse processo de nos trazer para Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da perseverança dos santos, ou seja, do efeito de toda essa visão teológica, de todos esses conceitos doutrinários que nós falamos ao longo de todas essas semanas, o que efetivamente eles geram em nós, como santos de Deus, os quais Deus nos deu a Jesus, e o significado disso, de podermos ter uma convicção de que isso é algo real, verdadeiro e permanente. Portanto, eu queria trazer para vocês hoje, então, a nossa conversa sobre a perseverança dos santos, e citando aqui a fala do teólogo reformado Hermann Hoxmann, onde ele diz que a perseverança dos santos é um ato da graça de Deus, pelo qual ele, o próprio Deus, preserva os crentes e santos em Cristo Jesus, em seu poder, por meio da fé, nós falamos sobre isso semana passada, até o fim, para a salvação e glória, de forma que esses lutam o bom combate da fé e de forma que nunca possam cair da graça que uma vez receberam. Essa é a perspectiva da perseverança dos santos, que nós encontramos também sendo afirmada por Jesus, e, para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, dos versículos 22 até o versículo 30, você pode abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia para acompanhar, ou você pode também nos acompanhar aqui no telão, na Nova Versão Internacional. Quando chegar em casa, você pode ler e reler esse texto que diz o seguinte: celebrava-se a festa da dedicação, Hanukkah, em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, é o Messias prometido, diga-nos abertamente. Jesus então respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Quando nós olhamos para as palavras de Jesus escritas aqui por João, nós percebemos que a perseverança dos santos, em primeiro lugar, ela evidencia a dureza do nosso coração humano. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Como nós temos percebido ao longo dessa série, o coração do ser humano naturalmente está fechado para Deus. Nós não somos naturalmente inclinados a caminhar na direção dele. Sabe por quê? Porque nós estamos completamente afundados no nosso pecado. Porque o pecado é uma realidade na nossa vida. Porque nós fazemos o mal que até muitas vezes não queremos fazer. Porque esse mal tem contaminado as nossas vidas, os nossos pensamentos e as nossas ações. Então nós estamos constantemente seguindo na direção dos nossos desejos, da nossa vontade, da nossa autonomia, fazendo do nosso jeito e não do jeito de Deus. Essa é a nossa inclinação. É assim que o nosso coração está, contaminado pelo pecado, distante de Deus. Muitas pessoas ouvem e vivenciam a ação de Deus, mas ainda assim não se quebrantam aquilo que elas ouvem e veem. Muitas vezes a gente questiona, mas as pessoas estão vendo a ação maravilhosa, extraordinária de Deus, e ainda assim elas duvidam. E a gente percebe isso ao longo da história, a gente percebe isso nas páginas da Bíblia, a gente percebe mesmo alguns que viram coisas miraculosas, quando o povo de Israel, por exemplo, está saindo do Egito e coisas fora do comum acontecem e muitos não creem. Muitos que estavam ali caminhando pelo deserto e viam os milagres de Deus noite e dia e ainda assim não criam, com o coração completamente fechado para Deus. Muitos que são inclusive alvo da graça comum de Deus, muitos que são alvos dos milagres de Deus, porque esse é um aspecto interessante. Eu venho falando a respeito disso e nós temos falado dessa graça especial que tem a ver com a redenção, que só nos é dada em Cristo Jesus e que nós só entendemos pela ação do Espírito Santo, mas ainda aqueles que não compreendem essa graça comum, aqueles que não são tocados pelo Espírito, também são alvo da graça de Deus de uma maneira comum. Porque, afinal de contas, eles podem experimentar a ação, o cuidado e os milagres de Deus. A Bíblia relata que em um determinado momento haviam alguns homens que padeciam por causa de uma doença gravíssima, lepra, e 10 desses homens estiveram diante de Jesus, e sabe o que aconteceu? Jesus os curou. Mandou que eles fossem se lavar, que eles estariam curados, e sabe o que aconteceu? Desses 10, apenas um voltou até Jesus, entendendo exatamente aquilo que tinha acontecido. Os outros 9, apesar de terem sido agraciados e curados, permaneciam com seus corações endurecidos e se mantiveram distantes de Deus. Isso se dá porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E somente uma ação externa que não nossa, e essa é a ação de Deus caminhando na nossa direção, esse é o mover do Espírito Santo, falando aos nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo.
é que gera a possibilidade de nós compreendermos quem Deus é, quem nós somos e quanto nós carecemos dele. Nas falas de Jesus, nesse texto, nós percebemos o coração do ser humano, um coração endurecido. E é por isso que, apesar daqueles religiosos o questionarem, e aí, Jesus, estamos aqui no momento de festa, você fica falando aí coisas, mas você não deixa claro, fica fazendo suspense. Você é o Messias? Você é o Cristo? E Jesus está respondendo, olha, eu já disse que sou. Eu já tenho mostrado isso para vocês através das obras que o Pai tem feito por meu intermédio. Mas vocês não creem. E sabe por que vocês não creem? Porque vocês têm o coração duro. Vocês não creem porque vocês não são as minhas ovelhas. Vocês não creem porque vocês estão mortos em seus delitos e em seus pecados. Mas a perseverança dos santos também evidencia o chamado irresistível de Jesus, porque ele fala de um outro aspecto. Ele fala que, apesar deles não serem ovelhas e não entenderem, existem aqueles que são as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus é aquele que chama os seus e os direciona. Eu chamo as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Jesus é aquele que entra na história pelo resgate daqueles a quem o Pai o deu. Jesus entra na história para derramar o seu sangue, para derramar a sua vida por amor àqueles que o Pai o deu. A ação do Espírito Santo, então, é aquilo que abre os nossos olhos e também os nossos ouvidos para ouvir a voz de Jesus. E esse é um negócio incrível e inexplicável. Eu sei, quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, ficam alguns questionamentos, algumas pulgas atrás da nossa orelha. Por que isso acontece em determinado momento? Por que não aconteceu antes? Por que acontece com um? Por que não acontece com outros? Por que alguns ouvem? Por que outros não? Porque é o Espírito Santo de Deus que convence, que abre os olhos, que abre os ouvidos, que faz com que a gente perceba quem Deus é. É a ação graciosa dele nas nossas vidas que faz com que a gente não tenha outra condição a não ser se render quando fica claro e nós compreendemos esse amor registrado no Evangelho. Jesus diz que conhece as suas ovelhas e ele nos conhece intimamente. Ele sabe exatamente como funciona o nosso coração. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele sabe quais são as nossas frustrações. Ele conhece as nossas limitações. E ele age nas nossas vidas também a partir de quem nós somos. A ação de Jesus não é meramente espiritual, mas ela é integral, porque ela diz respeito ao nosso espírito, à nossa salvação, pelo seu mover redentor, mas há também a ação de Jesus de cuidado integral conosco no que diz respeito à nossa vida, ao nosso físico, às nossas emoções. Jesus é aquele que age assim, a partir de especificidades que você tem e que eu tenho. E ele está afirmando aqui, eu conheço as minhas ovelhas, eu sei o que elas precisam, eu sei quais são as necessidades delas, e isso nos traz segurança, e isso nos traz esperança. Jesus continua dizendo que essas ovelhas, então, são aquelas que o seguem. As atitudes do discípulo de Jesus devem refletir o seu próprio caráter. Eu e você, quando compreendemos que fomos alvo do amor de Deus, que isso se deu de maneira graciosa, não pelo nosso merecimento, não pela nossa capacidade, mas exclusivamente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, isso constrange o nosso coração, isso nos faz responder
o chamado dele e caminhar na direção que ele aponta. Por isso nós passamos a seguir os seus princípios, os seus preceitos, os seus valores e refletir o seu caráter em todas as nossas atitudes. Nós não fazemos isso para conquistar o seu amor, nós não fazemos isso para merecer o seu amor, nós fazemos isso em resposta ao amor com o qual ele já nos amou, porque nós fomos alvo desse amor e fomos chamados por ele e ouvimos a sua voz, nossos ouvidos e olhos foram abertos e agora nós temos uma nova vida e Jesus é aquele que faz nas nossas novas vidas novas todas as coisas. Jesus é aquele que é capaz de transformar a mim e a você, independente do que a gente tenha vivido, independente daquilo que a gente tenha feito. Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. O chamado dele, como nós já conversamos, é irresistível. Por quê? Porque não tem como você dizer não para a melhor notícia que você já recebeu. Não tem como você dizer não, porque o próprio Espírito Santo tocou o coração e abriu seus olhos, e agora você não pode mais ignorar. Você não é mais um ignorante. Você vê e você enxerga o quanto você estava distante, qual era o seu fim, que você estava condenado, mas que agora você, pela graça de Jesus, pode ter esperança de que um dia os seus olhos vão se fechar para a história, mas vão se abrir para a eternidade, e você estará diante do Criador, na presença do nosso Redentor. Ainda, a perseverança dos santos evidencia a fidelidade de Deus. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus está dizendo que a sua obra, o seu sacrifício, aquele que haveria de fazer, de que ele iria às últimas consequências para pagar a dívida que aqueles que eram seus tinham, estes jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Vida eterna, como nós já descobrimos ao longo dessas semanas, não diz respeito ao merecimento, é graça. E se é graça, se é da parte de Deus, Deus não fica mudando de ideia. Dos seus atributos diz respeito à sua imutabilidade. Eu gosto sempre de brincar que Deus tem mais coisa para fazer do que ficar com um bloquinho, um lápis e uma borracha e olhando, né, se nós merecemos estar com o nome escrito no livro da vida, né? E ele olha para a gente e diz, opa, ajudou uma pessoa a atravessar a rua, levou comida para quem precisava, agora eu vou escrever o nome dele no livro da vida. Opa, agora ele brigou no trânsito, eu vou apagar o nome dele do livro da vida. Opa, hoje ele foi na igreja, nome no livro da vida. Hoje estava chovendo de manhã, faltou na escola bíblica dominical, apaga o nome dele do livro da vida. Desculpa, mas a gente diminui demais o sacrifício de Jesus quando a gente tem essa mentalidade tão pequena e colocando o foco tudo naquilo que a gente faz e deixa de fazer. O foco não está naquilo que nós fazemos, o foco está naquilo que Jesus fez. E no momento que eu começo a colocar um monte de outras coisas para poder validar o sacrifício de Jesus, simplesmente eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus, ele é insuficiente. Então não dá para a gente pensar dessa maneira. Quando ele entra na história, morre por nós, esse sacrifício é verdadeiro, é real. Quando o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração, faz com que os nossos olhos vejam, constrange os nossos corações, isso é completo. Isso não para no meio, isso é completo. Então ele não muda de ideia. Jesus está dizendo, ninguém vai arrancar da minha mão, porque nada, segundo o apóstolo Paulo, pode nos separar do amor de Deus. Nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer criatura pode nos separar do amor
de Deus. Então, uma vez que nós somos amados por Deus em Cristo Jesus, e isso se fez claro para nós pela ação do Espírito Santo, nós não perdemos isso mais. Deus é fiel, Deus é imutável, isso não muda, e Deus é fiel apesar da nossa infidelidade. Semana passada, falando aqui a respeito desse chamado irresistível do Espírito Santo, eu disse que em muitos momentos, usando mais uma vez as palavras do apóstolo Paulo, nós podemos entristecer, ou como ele diz algumas vezes, até mesmo apagar o Espírito Santo no nosso dia. O que isso significa? Que nós começamos a deixar de ouvir a orientação do Consolador, do Auxiliador, e começamos a dar foco, muitas vezes, em nossas vontades e fazer as coisas do nosso jeito. Afinal de contas, nós ainda vivemos em um mundo instável que é dominado pelo pecado, e isso nos contamina, e isso muitas vezes nos seduz, e isso muitas vezes faz com que a gente volte a focar em nós mesmos e não em Deus. Mas isso não significa que nós perdemos aquilo que graciosamente Deus nos deu. Até porque nós entendemos que, ainda que nós sejamos infiéis, Deus é fiel. E é Ele que, no momento adequado, constrange os nossos corações e nos faz perceber que é impossível continuar vivendo essa vida para longe dEle. É Ele que, através do Espírito Santo, faz com que a gente perceba que o melhor lugar para se estar é o centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por último, a perseverança dos santos evidencia o poder de Deus. Foi meu Pai, o Criador de todas as coisas, que deu estes a mim. Ele é maior que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. E eu e o meu Pai somos um. Deus é o autor da salvação. Não fui eu, nem você, quem teve essa ideia. Nós tentamos achar um caminho de volta e a gente não chega a lugar nenhum. Afinal de contas, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estamos afundados no pecado. Nosso padrão de bondade não se equivale mais ao padrão de Deus. Nós conhecemos e nos agarramos ao que é mal e nós não podemos, então, estar novamente misturados com Deus. Mas Deus é aquele que cria a possibilidade, que elabora o plano da substituição, para que nós possamos voltar para Ele. Ele é o autor da salvação. Ele é todo-poderoso. Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. Os discípulos conversando com Jesus a respeito daqueles que entrariam no reino dos céus, e eles começam a perceber que esse negócio de seguir alguns princípios, preceitos é complicado, e eles então questionam a Jesus: mas então quem que vai entrar? É impossível. E a resposta de Jesus: para um homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, porque Ele é poderoso. Ele é aquele que cria a possibilidade de trazer você de volta. Ele, e somente Ele, em sua soberania, é aquele que prepara tudo para ter você com Ele. E isso, eu disse que traz um efeito nas nossas vidas, porque nos faz depender dEle. Não existe nada que eu e você possamos fazer que vai levar Deus a nos amar mais ou menos. Ele nos ama e nos trouxe para Ele em Cristo Jesus. Ele olha para mim e para você, e sabe por que Ele nos ama? E sabe por que Ele age amorosamente? Não porque a gente merece. Ele age amorosamente, porque quando Ele olha para mim e para você, sabe o que Ele vê? Ele vê o primogênito entre nós.
ele vê o Filho amado em quem ele tem prazer. Ele vê o sacrifício redentor de Jesus. É por isso que ele nos ama. Porque quando ele olha para mim e para você, ele vê Jesus. E Jesus Cristo é o Deus encarnado. Eu sei, esse negócio às vezes dá um nó na nossa cabeça quando a gente fala que Deus enviou Deus para entrar na história, mas é importante nós termos essa consciência de que Jesus não era simplesmente um cara com bons princípios, um vanguardista, um cara à frente do seu tempo, ou mesmo um revolucionário. Jesus não era nada dessas coisas. Jesus era quem ele disse ser, o próprio Deus encarnado. E se ele não for isso, ele não vale a pena ser seguido. Como nas palavras do escritor irlandês C.S. Lewis, se Jesus não é quem ele disse ser, ele era um louco, um mentiroso. E não vale a pena ter nenhum tipo de relacionamento com ele, ou ouvir, ou seguir nada que ele tenha a dizer. Mas Jesus é quem ele dizia ser. Ele é o Deus encarnado. Ele vai caminhando nesse texto onde ele fala que nós perseveraremos, que nós estaremos com o Pai, que nada pode nos arrancar da mão dele, da mão do Pai. Ele diz que ele e o Pai são um. Jesus proclama aqui a sua divindade e ele mostra o poder de Deus para a salvação. Deus é aquele que pode nos assegurar. Hoje, eu e você podemos responder a seguinte pergunta: você tem certeza da salvação? Nós podemos dizer que sim, quando nós entendemos que nós fomos tocados pelo Espírito Santo, aquele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, porque o Deus que nós cremos é poderoso para fazer isso. E quando ele faz de maneira completa. Aquele que começou a boa obra é aquele que conclui, é aquele que termina. Ele não deixa no meio do caminho, ele não para pela metade. Ele vai até o fim. O Deus que te chamou não te deixa no meio do caminho. O Deus que te chamou é aquele que continua trabalhando em você. É aquele que está te levando aqui na história, na direção da maturidade. E que tem preparado para você, na eternidade, um lugar para que você possa viver efetivamente como nós fomos criados para viver, na presença gloriosa e maravilhosa do nosso Criador, onde não haverá mais o pecado e, consequentemente, não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza, nem morte, nem lágrima. Esse Jesus poderoso é o Jesus que nós cremos. Quando eu e você compreendemos e entendemos a doutrina da graça, a percepção da soberania de Deus, isso nos dá segurança, porque nós não cremos em um Deus pequeno que muda de ideia a qualquer momento. Nós não cremos em um Deus minúsculo cujo sacrifício é insuficiente. Nós cremos em um Deus todo-poderoso cujas ações são efetivas, são verdadeiras. E nós cremos no Cristo, no Redentor, cujo sacrifício é eficaz, eficiente e pode nos trazer para Ele de uma maneira que nós não conseguiríamos nunca fazer. Caminhando para o fim, eu queria ler com vocês algumas palavras do pastor John Piper a respeito dessa temática, onde ele diz: qual é a conexão entre essa segurança, essa perseverança prometida e a cruz do nosso Senhor Jesus? Pouco antes de Jesus derramar o seu sangue pelos pecadores, ele levantou o cálice, na última ceia. E ele disse em Lucas 22:20, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. O que isso significa é que a nova aliança, prometida mais explicitamente em Jeremias 31 e 32, foi garantida e selada pelo sangue de Jesus. Essa aliança se torna realidade porque Jesus morreu para estabelecê-la. E o que a nova aliança assegura para todos os que pertencem a Cristo?
perseverança até o fim. Ouça Jeremias 32:40. Farei com eles aliança eterna, não aliança passageira, não aliança de um dia, não aliança de um momento, mas uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no seu coração. Para quê? Para que eles nunca, nunca, nunca se apartem de mim. O pacto eterno, essa nova aliança, inclui então a promessa inquebrantável: porei o meu temor no coração para que nunca se apartem. Nós não podemos nos apartar dele, nós não vamos nos apartar dele. Cristo selou esta aliança com seu sangue. Ele comprou a minha e a sua perseverança. Se você está perseverando na fé hoje, você deve isso única e exclusivamente ao sangue de Jesus. Não à sua capacidade de se manter fiel, porque nós não temos, mas ao sangue de Jesus. O Espírito Santo que está operando em você para preservar a sua fé, honra a compra de Jesus. Deus, o Espírito, opera em nós o que Deus, o Filho, obteve para nós. O Pai planejou, Jesus comprou, o Espírito aplica. Todos eles, infalivelmente, Deus está totalmente comprometido com a segurança eterna de seus filhos, comprados pelo sangue. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor. Muito obrigado porque a nova aliança no sangue de Cristo nos faz ter a certeza de que nós fomos separados para o Senhor. Que isso, Deus, constranja os nossos corações e nos faça viver uma vida que a cada dia reflita o caráter do nosso Redentor. Amém e amém. Graças a Deus.